Não, você já tinha me mandado o recado no sábado, né? Dizendo que teria muita coisa interessante para falarmos com respeito ao que está acontecendo em Brasília, que não deveria ocasionar nenhum prejuízo ao Estado e a ninguém. A democracia, ela é contra o quebra-quebra. A democracia não é você sair por aí fazendo aquilo que você bem entende. Você pode protestar, né, de forma tranquila, passiva, mesmo que esteja nervoso, mas tem que seguir os trâmites da lei para você não se complicar. Bom, você está desde sábado mexendo com essa situação. Vamos lá? Bom, pois bem, Canário, antes de mais nada, é bom a gente esclarecer algumas coisas. Eu trouxe aqui uma informação um pouco diferenciada que tem a ver com as manifestações que ocorreram no domingo, ontem, lá em Brasília. Eu falei com você no sábado, sim, ainda não haviam ocorrido as manifestações, ocorreram ontem, mas tem tudo a ver com o que eu vou falar. Então, eu vou pedir um pouco de um espacinho de tempo para explicar algumas coisas, né, para que nosso público possa entender melhor. É o seguinte, nós estamos vivendo uma oposição de rua, como nunca antes ocorreu na história do Brasil. O que é essa oposição de rua? Aquela mesma que aconteceu em 2013, no governo Dilma, você se lembra muito bem disso, e depois culminou no impeachment da Dilma em 2016, com o apoio do Congresso Nacional. Milhares de pessoas foram às ruas de forma insatisfeita, começou pelo preço da passagem de ônibus, e daí foi desencadeando outros problemas sociais que fizeram com que criasse o movimento Brasil Livre na época, o MBL. O movimento Brasil Livre era formado por pessoas indignadas com as políticas adotadas pelo PT na época. E agora eu faço aqui um parênteses para comparar com o que está acontecendo hoje. Se formos parar para pensar, não é muito diferente a situação. É uma insatisfação que começou desde o resultado das eleições, agora no final do ano passado, em outubro, a falta de atenção, digamos assim, por parte das autoridades judiciais, junto à população brasileira, e pior do que isso, além da falta de atenção, a falta de esclarecimento com relação aos pedidos populares que vinham das ruas. Começou com a greve dos caminhoneiros, a coisa foi estendendo, os pais de família foram para a frente dos quartéis, estavam lá ontem pela manhã, e à tarde, a partir da 1h da tarde, se encaminharam para o Congresso Nacional. Sim. E eu percebo aqui, cara, que nessa situação, uma situação que está acontecendo em outros países, e nós podemos pegar como exemplo. Existe uma luta muito grande, por exemplo, na Venezuela. É nosso país vizinho aqui. Foi travada uma oposição ferrenha contra a ditadura de Nicolás Maduro, né? O povo, a gente sabe que está sofrendo, inclusive venezuelanos já vieram para o Brasil. O presidente Bolsonaro, em 2019, criou um gabinete de auxílio aos venezuelanos que entravam por Macapá, pela região de fronteira, aqui com o Brasil, entre Brasil e Venezuela. As Forças Armadas atuaram com barracas e acomodaram essas pessoas foragidas da Venezuela. Só que lá a população, por que a bomba estourou lá de uma certa forma que ficou irreversível qualquer solução? Porque lá a população se dividia em facções, em pequenos grupos políticos, em um momento que deveriam se unir, né, e enfrentar o avanço da ditadura de Hugo Chávez, que ganhou a eleição mentindo para a população em 1999, ficou no poder até agora, deixando o seu sucessor, o seu vice, Nicolás Maduro. Então a oposição venezuelana sofre hoje por ter se dividido em facções. Então eles esqueceram que o essencial para eles, o que é para nós também hoje, é a libertação da população da opressão política e social que vem sofrendo. Eu não estou falando aqui de governo A ou governo B. Tudo que vem acontecendo no Brasil há muito tempo. Aqui no Brasil nós estamos com 7 presos políticos, sendo que isso era condenado no governo militar, em 64. Sim. Por crime de opinião, as pessoas estão sendo presas, independente de ser jornalista ou ser outro segmento da sociedade que se manifeste. Então os venezuelanos começaram a travar uma luta
quando já era tarde. Hoje a Venezuela, Canário, para você ter uma ideia, tem 245 presos políticos. O Brasil está com 7. Mas se não cuidar, esse número vai triplicar, vai quadruplicar. Então nós não podemos renunciar ao combate, exigir aquilo que devemos exigir, mas sem violência. Sim. Entendeu? Como que o presidente sempre falou, ele deixou o governo falando isso com o presidente Bolsonaro. O Brasil não vai acabar com o novo governo. O Brasil não vai acabar, ele vai continuar. Só que o povo tem que continuar lutando pelos seus direitos democraticamente, dentro das 4 linhas. Nós temos aqui exemplos pelo mundo inteiro. Ninguém esperava que haveria uma reversão no mundo com a metade das pessoas controladas pela União Soviética, hoje a Rússia, quando teve a queda do Muro de Berlim, com aquele negócio do fascismo do Hitler. Depois, em 89, houve a Guerra Fria. Estados Unidos contra a Rússia, o socialismo contra o capitalismo. O presidente dos Estados Unidos, na época, era o Ronald Reagan. Ele resistiu à pressão, mas democraticamente. Sim. A guerra estourou depois, porque daí existiu aí um conflito popular. Então, gente, se não ficarmos tomarmos cuidado com o que a gente faz, nós vamos perder a proteção, porque uma pessoa que faz vandalismo, ela vai cumprir-se uma pena no rigor da lei. É assim, é crime. Você destruir um patrimônio público é crime. É Está na crime. Constituição. Não pode, não deve. Não pode, porque você vai responder criminalmente. Exato. Então você não vai responder. Mas mesmo patrioticamente falando, você não pode destruir nada que é público. Aliás, nem de privado, né? Mas, né? Manifestação mais... pode ser feita pacificamente, que nem estavam fazendo em frente aos quartéis. Né? As famílias lá, tinha criança no meio. Você veja que Cuba vive por um regime de mais de 60 anos e vai viver por mais 2.000 anos. Porque lá o povo ficou muito calado. Existe lá uma ditadura desde 1959, só que lá o povo ficou calado, não exigiu seus direitos, deixou que um governo se perpetuasse no poder, né? E quem acabou com as ditaduras, quem deve acabar com as ditaduras é o povo, mas dentro das 4 linhas, como diria o presidente Bolsonaro. Sim. Então, se ficarmos agora o Lula está parados... usando as mesmas 4 linhas. Pois é, engraçado, né? Antes que era um tema usado pelo ex-presidente Bolsonaro, agora ele está vendo que o bicho está pegando. Vale lembrar que ele levou aquela vaia histórica do Maracanã em 2007, nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Ele levou uma vaia da população, não saiu mais às ruas, e agora ele vai ter que enfrentar as pessoas nas ruas. Você veja como que é a ironia do destino. Ele se escondeu por muito tempo, saiu para falar para a plateia dele, a plateia domesticada por ele, agora ele vai ter que lidar com o povo. E como vai ser, Canário? Fica a minha pergunta aqui. Como vai ser agora um presidente governar com uma oposição de rua tão forte, mais da metade do país contra esse atual presidente? Bom, tá aí o resultado. Como é que ele vai fazer? Nesse final de semana. E aí, quem que ele colocou? Ele fez uma intervenção federal ontem lá, colocou as Forças Armadas de prontidão e colocou para comandar essa intervenção um sujeito chamado Ricardo Garcia, que foi presidente da UNE entre 1997 e 1998. É um civil, não tem preparo para isso. O ministro da Justiça, o Flávio Dino, não falou absolutamente nada, e agora querem punir o secretário de Segurança de Brasília, que é ninguém menos que o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, o Anderson Torres. Sim. Quer dizer, como é que você vai punir um secretário se quem fez isso foi o povo? Não dá para entender. Não dá para entender, sabe? Então tem que conversar com o povo e tentar chegar num acordo. Nós estamos acompanhando isso já bem antes das eleições, e alguém disse para mim esta semana passada, né, que nós estamos voltando para o Egito. Exatamente, estamos voltando para o Egito. As pessoas que estão assessorando o atual presidente são pessoas que a mínima... uma mulher que está assessorando ele, também mínima, tem 2 processos. Tem gente com 160, 180... São 37 ministros e 19 deles respondem na justiça por crimes. Então, se a Constituição diz que para você poder assumir um cargo no governo federal,
federal, você tem que ter conduta ilibada. Então, o que está acontecendo aí, me desculpe, aí é completamente contra a nossa Constituição. Exatamente. E o Alto Poder Judiciário deu esta colher de chá, né, para tudo que está acontecendo, não somente nessa situação, mas em outras situações também, destrancando bandidos das prisões, fazendo aquilo que bem entende, liberando gente, por exemplo, que caiu com um avião, foi obrigado a aterrissar com um avião com 500 toneladas 500 quilos de cocaína, e o cidadão acabou sendo liberado pelo Alto Poder Judiciário, então rasgando a nossa Constituição. Eu não quero falar aqui nem do atual presidente, nem do presidente anterior. O que eu estou discutindo aqui, e tenho combinado e trocado figurinhas aqui com o Juliano, perdão, e com os amigos que me acompanham, nós temos que defender a nação brasileira. Não é Jair Bolsonaro que já foi, não é Lula que está chegando aí, sabe? Não é ninguém, não é o Alckmin, não. Nós temos que ver qual é a situação para podermos manter a nossa nação em pé, entendeu? Sem sofrer o que outras nações estão sofrendo. Porque o Brasil, ele é um país invejável pelo mundo inteiro e todo mundo sabe disso. E aí, de repente, acontece o que está acontecendo, o mundo está olhando de uma maneira diferente. Olha, tanta gente processada pela justiça brasileira estão no comando da nação brasileira. É algo que tem que, sabe, ser estudado e a população não pode permitir isso. E até porque existe a lei da ficha limpa. Sim. Coincidência ou não, foi criado no governo do PT em 2010. Uhum. Então, quer dizer, isso vale? Não vale. A Constituição vale? Tem que valer. E ontem, o presidente Lula recebeu apoio internacional. Já isso deixa a população com medo de uma guerra. Uhum. O presidente da França, o Macron, se ofereceu para uma ajuda ao presidente Lula, né, todos alinhados com ele. Esses que ofereceram ajuda, o Biden também, dos Estados Unidos. E aí corre-se o risco de uma invasão no nosso território, né, ou de repente não precisa nem invadir pela terra, e sim pelo ar ou pelo mar, que hoje as Forças Armadas têm uma tecnologia muito avançada. De repente vai acontecer que nem no Irã, no Iraque, está sentado almoçando e cai uma bomba no seu quintal. Então a população está com medo disso. E se cair no seu quintal ainda é uma boa, agora se cair na tua cabeça. Mas uma bomba cair no seu quintal explode a casa inteira com você junto. É verdade. O poder de uma granada, de um míssil, as pessoas não fazem ideia o que é estar no meio de um fogo cruzado. As pessoas falam, tem que ser, não dá nada, guerra, não sei, só se proteger. Não tem como se proteger. Não tem. Aonde você vai, você está correndo risco. É uma situação que tem que ser estudada, sabe? Eu já estou vendo as outras emissoras de rádio, né, que eram favoráveis aí ao atual presidente da República, já estão sendo contrárias, porque não se tem ainda um projeto governamental. Está se fazendo o projeto com as coisas que estão acontecendo. Esse é um problema seríssimo. O meu medo, eu falei isso aqui no programa, porque nós não tínhamos referência governamental. Nós não tínhamos algo que pudéssemos nos basear. Olha, tá certo, assim é bom, assim não é bom, patati, patatá, aquela coisa toda, né? E não se tem até agora, até projeto, o momento. Não tem projeto de governo. Os próprios que estão lá em cima, né, estão se chocando entre si, porque cada um quer satisfazer o seu ego e mostrar que ele chegou ali e mostrar para o presidente que ele é capaz, aquela coisa toda. Mas, olha, eu não entendo, ele não vai atender a todos os ministros. Ele não vai nem saber o nome de todos os ministros. Eu vou falar daqui a pouquinho da primeira reunião ministerial dele, né? Tem um material preparado na próxima participação daqui a pouco. Mas é o seguinte, ele inchou novamente. A máquina pública é um aparelhamento de Estado
que foi o que aconteceu no governo Dilma e que acabou como? No impeachment, né? Então, mas daqui a pouquinho eu vou trazer, né? O Márcio também já preparou lá a fala do Lula, ele falou nessa reunião. Sim. E é muita gente para falar, que nem você disse. Bolsonaro entregou o governo com 22 ministérios, Lula inchou para 37. São mais de 300% de aumento nos ministérios brasileiros. Quer dizer, sem lógica, a maioria dos ministérios sem ação nenhuma e sem necessidade de existirem. Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, Canário. Ok. Agora 10 horas e 56 minutos, 10 e 56.